E aí, pessoal, beleza? Tranquilo? Vamos lá para mais uma aulinha aí? Bom, continuando o assunto inferências, que a gente está estudando aí longamente. Vamos lá dar uma olhada de novo em mais frasezinhas. Mas lembrando, aqui a gente vai ver o pressuposto. Já estou separando ali de novo, para você lembrar, caso você não tenha visto os vídeos anteriores, o que é que significa ver um pressuposto. Aqui está dito já que é ver a inferência correta, né? Aquela que vai garantir a verdade do texto. Mas lembrando, na palavra pressuposto, aqui a palavra posto, que é um componente dessa palavra, tem a ver com o verbo pôr. E o que se põe na nossa frente é sempre aquilo que a gente chama texto. O su, lembrando, significa o nosso sub, é o nosso prefixo sub, que significa abaixo, por debaixo. E o pré significa o mesmo pré de preconceito, de pré-história. Significa antes. Então aqui a inferência correta tem a ver com o que está por debaixo do texto, saber ver o que está por debaixo do texto, mas antes mesmo do texto ser texto, né? E que autoriza o texto que vai estar na nossa frente, em cada frasezinha, ser um texto, digamos assim, correspondente à verdade dos fatos. Tá? Então vamos lá? Frase 51. A gente já tinha feito 50 frases. Se você não viu, assista os vídeos anteriores. Tá? Só ver aí a numeração do vídeo anterior. Tá? Do vídeo atual e ver a do anterior. Bom, enfim. A frase 51 diz: as pessoas acham mais fácil brigar e até mesmo matar do que resolver as coisas racionalmente. Bom, vamos lá. Qual é o pré dessa frase que autoriza essa frase a ser dita? Você tem aqui duas situações: mais fácil brigar e mais fácil também matar do que resolver racionalmente, isso é, na conversa, né, na diplomacia, nas ideias e por aí vai. Bom, se ele está dizendo que as pessoas acham mais fácil brigar, ele está falando a princípio de todas as pessoas, não é isso? Então, inicialmente não há quem considere resolver as coisas ou os problemas, tanto faz, racionalmente. Mas só por meio de brigas e, inclusive, pela morte. Então, se alguém chega e diz a frase, as pessoas acham mais fácil brigar, é porque não há quem considere o contrário disso. Tá claro isso?
tá? Beleza? Não há quem pense o contrário, né? Não há quem pense isso segundo a pessoa que disse isso aqui. Se é verdade ou não, é outra história, tá? Se você concorda com isso ou não, aí é problema seu, tá? O que a gente tem que saber ver é qual é a inferência que está por detrás disso. Então, para quem por detrás desse texto, porque para quem diz um texto como esse, essa pessoa não conhece pessoas que avaliem e considerar as coisas nas ideias, batendo um papo, trocando uma conversa, né, para ver se chega a um denominador comum, as coisas se saem bem, né, ficam resolvidas só no diálogo. O cara que disse isso não conhece essas pessoas. Se você conhece, se você pensa o contrário, beleza, mas não foi isso que a gente teve que avaliar. Tá legal? O que a gente está fazendo é avaliando o que foi dito. Tá legal? Não esquece isso. Tá? Eu sei que muita gente pensa diferente. Pensa. Pensar diferente, qualquer um pensa. E pensar diferente é fácil. Né? Coisa que mais acontece na vida é um pensar diferente do outro. De vez em quando a gente tem sorte e a gente encontra quem pensa igual. Aliás, igual eu acho difícil. Talvez parecido, né? Mas enfim. Vamos lá para 52? Podemos? 52 diz o seguinte: nem todos acham que a cana-de-açúcar trouxe maiores benefícios. Vamos lá? Vamos lá. Qual é o pré dessa frase? Qual é o antes dessa frase que autoriza essa frase ser dita, né, e pertencente à verdade? Ele já começa dizendo que nem todos, né? Então tem gente que pensa diferente disso. Concorda? Certo? Então tem gente que acha que a cana-de-açúcar trouxe menores benefícios. Sim? Joia? Então tem que ser o contrário, tá? Tem que ser o contrário do que foi dito para você ter outra parcela aí da população que pensa diferente disso, tá? Então a gente bota aí: há quem entenda que a cana-de-açúcar, obviamente está se falando do cultivo dela, né? Quem vive de cultivar, de plantar cana-de-açúcar, não trouxe ou trouxe menores não trouxe tantos benefícios assim. Você podia botar trouxe menores benefícios, ou não trouxe maiores benefícios, ou trouxe menores benefícios, tanto faz aí a forma de dizer. Tá? Estou escolhendo uma aqui que a gente tem que escolher uma. Não trouxe tantos benefícios assim. Joia? Tá? A forma de editar o texto pode variar um pouco, sem problemas. Né? Mas o conteúdo, o significado tem que ser esse aí, tem que girar em torno desse aí. Tá legal? Beleza? Vamos lá para 53? Podemos? Vamos lá, 53 diz: todos sabem que seria difícil para a vida
de algumas pessoas se a cana de açúcar não existisse. Bom, vamos lá. Ele colocou aqui que todos sabem, né? Então não há quem não saiba. Já é? Não tem nenhuma pessoa, segundo o ponto de vista desse cara aí que diz essa frase, não há quem não saiba disso. Né? Então a gente anota já em cima disso. Então não há ou não existe. Vou botar o A que é menorzinho, a gente escreve menos. Não há quem não saiba como é melhor. Vamos dar uma invertida aqui nas informações. Como a cana de açúcar facilita a vida de algumas pessoas. Certo? Foi? Notou? Então é isso aí, tá? Então a inferência tem a ver com o raciocínio anterior, né? A condição anterior para que essa frase exista. Né? E tem que ser o mínimozinho básico ali que a frase permite pensar, sem extrapolar, sem viajar na maionese. Tá legal? Certo? Então, se todos sabem, é que não há quem não saiba. Tá legal? Como seria difícil se a cana não existisse, na verdade, é como a cana-de-açúcar facilita a vida dos outros atualmente. Né? A vida de algumas pessoas aí que, obviamente, depende da cana-de-açúcar para sobreviver. Né? Provavelmente aí do plantio, da venda, enfim, da comercialização da cana e por aí vai. Né? Qualquer coisa relacionada aí a cana-de-açúcar e como sua forma de sobrevivência aí, tá? Sobrevivência pessoal. Legal? Posso ir para 54? Bom, 54 diz: a cena de pessoas desabrigadas dormindo nas ruas ainda faz parte do cotidiano. Ainda faz parte do cotidiano. Bom, cotidiano é o dia a dia, né? Tá, legal. Ele disse aí que essa cena faz parte, ainda faz parte. Aliás, você tem que se concentrar nesse ainda. Esse ainda é importante aí para o raciocínio. Se eu preciso dizer que a cena, né, que a existência de pessoas desabrigadas dormindo nas ruas ainda faz parte do cotidiano, se eu preciso dizer essa frase para alguém, é porque eu considero que essa pessoa pensa a mesma coisa? Não, porque se ela já pensa a mesma coisa, eu não preciso dizer isso para ela. Né? Eu considero que ela pensa o oposto disso. Né? Que essa cena ela não faz mais parte do nosso dia a dia. Joia? Então, o raciocínio tem que ser pelo caminho oposto em cima desse ainda.
Vou botar assim, ó. Existe melhor, existem pessoas que pensam que não há mais desabrigados dormindo nas ruas no nosso cotidiano, tá? Notou aí? Sim? Então é porque tem gente, se eu preciso dizer essa frase, é porque tem gente que, né, pensa que já acabou. Não, mas ainda faz parte. Né? Ela está presente no cotidiano. Né? Eu não estou cogitando aqui se isso é verdade ou não. Tá? Eu não estou discutindo a verdade em relação à realidade. Eu estou discutindo a verdade do que a frase me diz. Tá? Uma coisa que a gente tem que aprender a fazer, que eu sei que é difícil de fazer, é desvincular o conhecimento que você tem do cotidiano de algumas interpretações que você é obrigado a fazer. Quando você está diante do texto, você é obrigado a fazer em cima do que o texto está te dando. Joia? Eu não vou pensar o que o texto não está me dando. Beleza? Porque o que eu tenho que interpretar é o texto de acordo com a cabeça do autor do texto. Eu não tenho que interpretar de acordo com a minha cabeça, né? Com o que eu acho que o mundo é. Né? Eu posso achar muitas coisas, de repente até coincide com a do autor, mas de repente não. Tá? E aí quando é não, se você misturar, você se atrapalha. Tá? Vamos lá para a frase 55? Frase 55 diz: a Finlândia é apontada como o único país da União Europeia, como o único país da União Europeia, União Europeia, vai botar a sigla aí, UE, que resolveu de forma substancial a questão dos sem-teto. A questão dos sem-teto. Tá? Notou? Beleza. Então, se a Finlândia foi o único país da União Europeia que resolveu esse problema, né, das pessoas que não têm onde morar, né, sem teto, são aqueles que não têm onde morar, não tem um teto, né, para viver, não tem uma casa com teto. Então, se ela foi o único, teve algum outro país? Não. Então, esse é o raciocínio básico que já resolve a nossa vida. Tá? Então, não houve país além da Finlândia
que tenha resolvido o problema dos sem-teto dentre todos os países da União Europeia. Show? Fechou? Bom, então foi só a Finlândia, então não houve outro país, além da Finlândia, que tenha resolvido esse problema. Tá legal? Legal? Belezinha? Bom, vamos lá para 55? 55 não, 56. 56 diz o seguinte: o ingrediente que está presente de norte a sul do Brasil de norte a sul do Brasil em todas as mesas das mais ricas às mais pobres, é a mandioca e suas farinhas. É a mandioca e suas farinhas. Bom, vamos lá. Olhando para esse texto aí, qual é o pré desse texto aí que a gente tem que avaliar? Bom, qual é a informação importante aqui? A informação importante é que a mandioca é a que está presente em geral, né? Tem algum outro ingrediente, segundo esse texto, que esteja presente em todas as, digamos assim, culinárias brasileiras, do norte a sul do país, dos ricos até os pobres? Tem algum outro? Ele cita algum outro? Não. Então, não tem mais o que inventar. Não existe outro alimento mais presente na mesa de todo e qualquer canto do Brasil e de qualquer classe econômico-social do que a mandioca.
né? Aqui para o sudeste de Janeiro, chamado também de aipim, né? E tem outras variações por aí afora, né? Mandioca, vamos botar aqui, vou botar suas farinhas não, e seus derivados. Derivado direto, né? Porque pensar em outras derivações, aí você vai encontrar outras farinhas por aí, né? Tá claro isso? Foi? Beleza? Bom, a gente podia ter botado de outra maneira também. Todos os outros ingredientes, fora a mandioca, não estão tão presentes na mesa do brasileiro quanto a mandioca, né? Podia ser um raciocínio assim, tá? Mas como eu disse, a forma de dizer vai mudar um pouco, né? Dependendo de como você faça o raciocínio, né? Faça a frase na sua cabeça. Esse mudar um pouco é normal, só não pode dizer coisa muito diferente disso aqui, tá? Belezinha? Bom, vamos lá. Próxima frase diz: Atala esteve no Japão. Esteve no Japão para promover alimentos alimentos e bebidas típicas brasileiras. E bebidas típicas brasileiras. Que já estão disponíveis no mercado japonês. Bom, vamos lá. O Atala esteve no Japão para promover alimentos e bebidas. Ele foi promover alguma outra coisa? Não, ele saiu de casa, né, para ir lá no Japão fazer alguma outra coisa diferente do que promover alimentos e bebidas que já existem, quer dizer, brasileiros de origem brasileira, que já estão disponíveis lá. Ele saiu para fazer outra coisa? Não. Então não existiu outro motivo não existiu outro motivo, razão, sei lá o que, motivo para a ida de Atala ao Japão ao Japão, senão o de promover e divulgar, né? O de divulgar alimentos e bebidas brasileiras já vendidos por lá. Por lá onde? Lá no Japão. Beleza? Tá? Ele não saiu de casa para fazer outra coisa. Ele não foi vender pipoca, paçoca, dar um rolê de bobeira, fazer turismo. Ele não fez outra coisa. Ele foi lá só para fazer isso, né? Então,
É só isso que a gente pode pensar, tá? Se ele estava nos Estados Unidos, no Brasil, na Alemanha, não sei, né? Também sei que ele antes não estava lá, tá? É o máximo também que a gente teria para pensar aí, certo? Tranquilo? Vamos lá para 58? Vamos lá. Muitos países apresentam soluções e moradias temporárias e condicionais aos moradores de rua. Aos moradores de rua. Bom, vamos lá. Ele disse que muitos apresentam soluções. Muitos são todos? Não. Então a gente já pensou o que a gente tinha que pensar. Né? Então há ainda países que não possuem eu botei soluções e moradias, soluções de moradias. Né? Falei uma coisa e escrevi outra. Bom, enfim, não possuem soluções de moradias temporárias e condicionais para quem mora na rua. Foi? Beleza? Tranquilo? Bom, fizemos aí a 58. Acho que tranquilinho, acho que a gente já pegou mais ou menos o ritmo, já deu para entender o que dá para pensar, o que não dá para pensar, né? E o que não dá, o que dá para pensar é o basiquinho mesmo, tá? Não fique incomodado de o raciocínio de ser muito, às vezes, meio que trivial, meio bobo, né? É o bobo, mas é o correto. Quer dizer, bobo segundo nosso raciocínio, né? Mas é o que a gente tem que fazer. Tá beleza? Né? Segundo a nossa sensação de raciocínio. Bom, enfim. Frase 59, já estou indo para ela, hein? O chefe aqui, chefe de cozinha, né? Deve estar falando do Atala, que o Atala é chefe de cozinha, lá da frase 57, né? Isso aí deve ter sido a mesma reportagem, mesma matéria ou coisa parecida. Ainda afirmou não ser verdade não ser verdade que o Brasil inteiro come arroz e feijão. Bom, se o Atala precisou dizer isso para alguém em alguma situação, é porque tem muita gente que acredita que é verdade que o Brasil inteiro come arroz e feijão, certo? Então ele tem que dizer o oposto, né? E foi dito já o oposto por ele. Então a gente tem que ver o oposto que existia antes.
tá? Beleza? Então segundo não precisa desse segundo não, né? Basta dizer direto como a gente pensou. Há quem acredite que no Brasil inteiro se come arroz e feijão. Joia, beleza? Tranquilo? Então, para o Atala dizer isso, né, o chefe lá, né, eu acho que é o Atala, mas enfim, para esse chefe afirmar isso, né, é porque há quem acredite nisso, mas não é verdade. Segundo o chefe, o tal chefe aí, não é verdade isso. Né? Então ele está dizendo que há lugares que não se come arroz e feijão. Né? Deve se comer de outra maneira, com outro prato típico, com outro costume culinário aí no dia a dia. Tranquilo? Então 59, belezinha? 59 simplesinho, hein? Facinho de resolver. Vamos lá para 60. 60 diz: a aprovação da emenda constitucional constitucional no Senado é o primeiro passo para que a reeleição seja permitida no Paraguai. Seja permitida no Paraguai. Bom, aqui tem duas coisas que você pode pensar. Primeiro, aliás, só localizando vocês aí, caso vocês não saibam o que é emenda constitucional. Está se falando de constitucional, né? Constitucional tem a ver com Constituição, e Constituição costuma ser o livro base com as leis básicas, guias para um país, seja ele qual for. Né? Não todos, quase todos, têm sua Constituição, seu livro guia de leis. Fazer uma emenda à Constituição é como se fosse fazer um remendo, fazer um acréscimo, né? Significando que tal lei, tal requisito ainda não está lá na legislação básica daquele país. Então precisa fazer um acréscimo, tá? Enfim, quem normalmente faz isso são os senadores, por isso que ele fala aqui da aprovação no Senado. E ele disse que é o primeiro passo para que a reeleição seja permitida. Então, o que não existe na Constituição do Paraguai é a permissão para que um candidato seja reeleito. Ou seja, o cara lá um dia ganhou uma eleição, vai cumprir o mandato dele, mandato dele, se nada der errado, se for tudo direitinho, ele vai lá, cumpre os 4 anos, 5 anos, dependendo aí do cargo, do país, não sei, que isso pode variar de país para país, e acabou, tchau, benção, vai fazer outra coisa. Ele não vai continuar naquele cargo, ele não pode ser reeleito para se manter ali mais, né, outro período equivalente para continuar governando. Tá claro isso? Então lá estava passando por esse processo. Aliás, isso é um texto velho, não sei nem que fim levou isso. É uma notícia antiga, um trecho de notícia antiga, já faz um tempinho, uns anos aí. Não lembro qual é o fim dessa história.
se houve essa aprovação, se não houve, mas isso não vem mais ao caso. O que vem ao caso é você pensar o seguinte: se a aprovação da emenda no Senado é o primeiro passo, né, primeiro tinha que aprovar a emenda para que a reeleição fosse permitida, não tinha outra atitude, outra ação como primeiro passo, senão a aprovação dessa emenda no Senado. Joia? O máximo que você poderia pensar é que, se esse era o primeiro passo, também teria que ter outros passos depois. Só que aí o falado depois não é falado antes. E a gente está vendo o antes, que é o pré-suposto. Tá claro isso? Então eu não vou pensar nos passos seguintes. Eu vou pensar que não tinha outro passo para ser dado como primeiro se não aprovar no Senado. Se não aprovar inicialmente no Senado essa emenda. Tá claro isso? Sim? Então não havia outra prioridade. Prioridade é o que tem que ser feito primeiro. Para haver reeleição no Paraguai, senão o Senado aprovar a tal emenda constitucional. Tranquilo? Joinha, foi? Essa é mais chatinha, que já vai falar de Constituição, aqui tem mais etapas, né? Tu fala da reeleição, tem que ter aprovação para a reeleição ser aceita, por aí vai. Mas também nenhum bicho de sete cabeças. Tranquilidade? Foi? Então fizemos aí mais 10 frasezinhas, né? E é isso aí. Qualquer dúvida, volta no vídeo, reveja o vídeo, tá? E preste atenção no que foi raciocinado junto a cada frasezinha, cada textozinho que a gente analisou. Tranquilo? Né? E ainda, se quiser, volta lá na teoria, vê os vídeos anteriores. E é isso aí. Fui!